Fala galera do YouTube, tudo na paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom ter você novamente aqui no canal para mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical, da Revista dos Adultos, As Promessas de Deus, e hoje nós vamos para a lição de número 10. Já estamos aí na 10ª lição, uma lição extraordinária, grandes coisas para nós aprendermos hoje. E eu espero que você fique ligadinho aí comigo nessa aula até o final. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Todas as semanas, videoaulas da Escola Bíblica Dominical dos Adultos e dos Jovens, e também você fica à vontade aí para maratonar as aulas de teologia que estão disponíveis aqui no canal. Pessoal, já pedindo a sua ajuda, o seu apoio, você que não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, lembre de curtir o vídeo, deixar os seus comentários e compartilhar com toda a galera, porque você nos ajuda demais fazendo isso. Pois bem, nós vamos para a lição de número 10, como está aí na thumb, na capa do vídeo, falar sobre a promessa da proteção divina. E o texto-chave dessa aula, olha só, turma, que texto maravilhoso, é o texto bíblico. Vou trazer aqui para a lousa do Salmo 91 e o verso 1 que está escrito, verso 11 melhor, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E aqui eu queria aproveitar para desmistificar um detalhe a respeito do Salmo 91. E como é uma lição sobre proteção divina, de forma direta ou indireta, nós vamos falar sobre o tema batalha espiritual. E eu já vou explicar um pouquinho sobre esse tema, batalha espiritual. Alguns crentes amam, outros não gostam, rejeitam, e nós vamos falar já já sobre isso. O que eu queria desmistificar acerca do Salmo 91? Não são poucos os irmãos, os cristãos, os evangélicos, as pessoas que frequentam igreja, seja que ramificação religiosa for, que acreditam haver algo místico no Salmo 91 e deixam as suas Bíblias abertas lá na sua casa, no hall de entrada, na sala de jantar, sempre aberta no Salmo 91, acreditando que por isso estão protegidas por Deus. Nós precisamos entender que não é o fato de deixar um texto bíblico aberto em casa que garante a proteção divina, e sim uma vida de temor, de fidelidade, de obediência ao Senhor nosso Deus. Então, vigia aí com esse misticismo religioso, tá bom? Agora, é claro que a Bíblia fala que Deus é o nosso protetor, a Bíblia é muito clara em nos mostrar isso, e, por exemplo, o Salmo 34, verso 7, o Salmo 34, verso 7, fala do anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, enquanto o apóstolo Pedro diz que Satanás é como um leão que está ao nosso derredor, bramando e buscando a quem possa tragar, o anjo do Senhor é aquele que acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra. Agora, pensando um pouquinho sobre essa questão, a batalha espiritual. Por quê? A Bíblia é muito clara lá em Efésios 6, que é o outro texto bíblico, base dessa lição, Efésios 6, 10 ao 17, a Bíblia é muito clara em dizer que nós, os cristãos, estamos em uma guerra, uma batalha. Não é contra outras pessoas, não é contra nem pessoas crentes, nem pessoas descrentes. É uma batalha contra poderes espirituais da maldade, que são chamados na Bíblia principados e potestades. Poderes malignos, Satanás, seus demônios
e as forças malignas que dominam esse mundo e as pessoas sem Deus. Logo, a nossa batalha não é contra vidas humanas, contra pessoas, e sim contra as forças espirituais da maldade. E é por isso que eu queria trazer para vocês os dois extremos, pessoal, sobre batalha espiritual. Isso aqui, você que é um professor, que está preparando a melhor aula, você precisa levar para a sua turma. Risque a sua lição, ó. Vou mostrar para você aí, por exemplo, faça suas anotações, risca em cima, embaixo, ó. Você não pode esquecer detalhes muito valiosos dos textos bíblicos e do aprendizado para levar para a sua sala. Então, ó, os dois extremos aqui da batalha espiritual que eu queria colocar para vocês levarem para a turma, e você que é um aluno estudioso, leva também esse comentário. O primeiro extremo está nas pessoas que são espiritualistas. Irmão Micael, por que não espirituais? Porque o apóstolo Paulo fala que todo cristão, todo aquele que é nascido de novo, é um homem espiritual. Agora, ser espiritual não é ser espiritualista. Quem que é o espiritualista? É aqueles exagerados no que diz respeito à batalha espiritual. Quer ver um exemplo? O camarada vai dormir 3 horas da manhã. Precisa levantar às 6 para ir trabalhar. Ele perdeu a hora. O que ele fala? Sou um irresponsável. Não levo o meu trabalho a sério. Não é isso. O espiritualista, o exagerado, ele diz assim, ó, foi o diabo. É culpa do Satanás, certeza. A pessoa não olha para o chão, vive tropeçando, culpa o demônio, culpa o inimigo. Ou então, a pessoa tem a sua responsabilidade diante de Deus, da família, da sociedade, e aí você fala assim, e aí fulano, você vai trabalhar amanhã? E a pessoa diz, vou orar para ver se é de Deus eu trabalhar. Querido, você está espiritualizando algo que não deve ser espiritualizado. É algo que Deus já estabeleceu como uma regra ou como um princípio. Então são pessoas exageradas. Agora, qual é o extremo, o oposto? São aqueles que eu chamo de negacionistas. Quem são os negacionistas, professor Micael? São os incrédulos. Pessoas incrédulas no que diz respeito ao mundo espiritual. Só existe o aqui e o agora, só existem as questões terrenas, só existem as questões humanas, não existe Deus, Jesus, ressurreto, Espírito Santo, os anjos, os demônios, o Satanás, não existe. Essas pessoas são negacionistas ou incrédulas. Até alguns dentro da igreja que acreditam no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo e nos anjos, mas não acreditam no Satanás e nos demônios. Infelizmente, existem pessoas que frequentam as igrejas cristãs com esse tipo de viés ideológico e de pensamento. Logo, queridos, nenhum dos dois extremos é o que a Bíblia apresenta. O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que o texto sagrado nos remete? Nós estamos sim em uma batalha espiritual, ela é real, mas não é contra vidas, não é contra pessoas, é contra os demônios, os anjos caídos e Satanás, que é o seu arquiteto, o seu regente, o seu coordenador, direcionador de toda a maldade. E aí, o que nós precisamos entender, turma? Veja bem, se nós estamos em uma batalha espiritual, nós precisamos usar as armas, o quê? Espirituais. Que é o que Paulo coloca sobre a armadura do Espírito. Ele fala a respeito dessa armadura, porque você sabe, Paulo escreve a carta aos Efésios
estando preso em uma prisão domiciliar em Roma, e sempre os soldados ficavam ali para protegê-lo. É como se ele estivesse visualizando a armadura do soldado e dizendo, assim como um soldado precisa estar pronto, o cristão, que é um soldado de Cristo, precisa estar pronto. E aí ele traz os elementos acerca da armadura cristã. E você vai perceber que ele fala da verdade, da couraça da justiça, da preparação do evangelho, do escudo da fé, do capacete da salvação. E a única arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso por quê? Porque o cristão, ele não vai levantar de manhã e dizer assim, e aí, Satanás, eu tô aqui pra guerra, hein? Eu tô indo. Não. Mas ele precisa estar pronto para os ataques que o maligno fará contra ele. Ou seja, você não vai ser o causador de guerra no sentido de ficar afrontando o maligno. Não é isso. A gente vê irmãos brincando com isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu já vi gente falar, se o diabo aparecer aqui, eu dou um bicudo nele. Se o inimigo aparecer aqui, eu raspo ele pelo chifre. E nem corpo ele não tem, porque a Bíblia fala que ele é um ser espiritual, então não há um corpo físico. Então o texto bíblico mostra que nós não devemos zombar, mas também não temos que ter medo. O que nós precisamos fazer? Estar munidos da armadura espiritual. As armas de defesa e também a palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. Agora, o que eu quero deixar claro nesse ponto da aula? Que lutas espirituais nós enfrentamos com armas espirituais. Existem coisas que são humanas, e aí nós precisamos pedir a Deus o quê? Um dos dons mais importantes que nós precisamos pedir a Deus: discernimento de espíritos. Por quê? Muitas vezes nós estamos lutando com armas humanas guerras espirituais, e aí nós fracassamos. Muitas vezes nós estamos lutando lutas espirituais com armas humanas, ou lutas humanas com armas espirituais. Existem questões que você vence com coragem, com ousadia, indo para cima, fazendo sua parte, se dedicando, aprendendo e fazendo aquilo que é você que deve fazer. São armas humanas, para situações humanas. Agora, lutas espirituais, que Deus nos dá o discernimento, nós só vamos vencer com armas espirituais. Certo, turma? Legal? Até aqui tudo bem? Comenta aí embaixo para mim saber se você está ligado nessa aula. Comenta aqui embaixo. Lutas humanas se vence com armas humanas. Lutas espirituais eu venço com armas espirituais. Agora, o que eu queria colocar aqui para vocês, 2 pontos para finalizar essa aula, que eu penso ser extremamente relevantes. Nós precisamos vigiar com uma coisa, hein? Vou trazer aqui para a lousa. Deixa eu retocar aqui. Vou trazer aqui para a lousa. Vou até colocar vigiar. Legal? Com o que nós precisamos vigiar? Com algo chamado filosofia dualista. O que a filosofia dualista ensina? Que a batalha é o bem contra o mal. Bom, Micael, isso não é verdade? Sim. Aquilo que vem de Deus é o bem, é o bom? Sim. Aquilo que vem do maligno é mal, é ruim? Sim. Agora, tem um ponto de vigilância. Qual é? Na filosofia dualista, o bem e o mal, eles têm o mesmo nível de poder.
Na filosofia dualista, acredita-se que Deus está lá nas regiões celestiais e o inimigo também, o Satanás, o diabo, e eles estão ali se degladiando, brigando. Nossa, será que Deus vai ganhar? Será que o diabo vai ganhar? Essa o diabo ganhou, essa Deus ganhou. Nossa, aquela Deus perdeu. Nossa, como é que pode? Gente, não é isso que as escrituras nos mostram. As escrituras nos mostram que o inimigo já é perdedor, já é um derrotado. É por isso que ele luta tanto contra a humanidade, porque o diabo sabe que na vinda do Senhor Jesus Cristo, com o sopro da sua boca, ele será aniquilado, será lançado no lago de fogo e enxofre para sofrer por toda a eternidade. Logo, o diabo sabe que já é perdedor. Por isso que ele intenta, investe tanto contra as vidas humanas. Agora, o que nós temos não é essa filosofia dualista do bem e o mal equiparados em força, poder, sabedoria. Não, nada disso. Deus já é, e o povo de Deus também já é, mais do que vencedor contra o diabo, os demônios e o império da maldade. Vou deixar para vocês algo que eu, particularmente, irmão Micael, eu não gosto de chamar o mundo ou o governo diabólico, do maligno, de reino das trevas. Não gosto. Eu, particularmente, gosto de usar a linguagem de império das trevas, ou o império do maligno. Porque a ideia de reino exige um rei, um príncipe, súditos fiéis que amam esse rei. Então, a minha compreensão é que a palavra reino se aplica apenas ao reino de Deus, ao reino dos céus, o reino de Cristo, e o domínio maligno, império das trevas, o império diabólico, o império do mal. E para a gente fechar a aula de hoje, eu quero trazer um subsídio, um auxílio também para vocês, porque a lição trabalha muito o Salmo 91. Então, no Salmo 91, turma, vou trazer aqui embaixo, aparecem 4 vezes, ou 4 nomes de Deus nesse Salmo. No verso 1 e no verso 9, verso 1 e 9, Deus aparece como o Altíssimo. Depois, no verso 1 também, ele aparece como o Onipotente. Extraordinário, hein? Depois, nos versos 2, 9 e 14, ele aparece como o Senhor, que é a palavra Jeová, Yahvé, Javé, na língua hebraica, Todo-Poderoso. E por fim, ele aparece, o texto bíblico fala aí, o Senhor, meu Deus. Então, a 4ª vez que aparece aí é no sentido, no âmbito pessoal. O Senhor é o meu Deus. Então veja só, aquele que nos guarda, que nos protege. Por isso que você não tem que ter medo do maligno, das obras do mal. Você deve viver uma vida de vigilância, de obediência a Deus e não temer. Jesus, está escrito lá em Tiago que nós podemos, está escrito, anotei aqui para a gente não esquecer, a Bíblia fala em Tiago 4,7, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão Micael, por que o diabo vai fugir de mim? Porque o teu Deus é o Altíssimo, está sobre tudo, sobre todos. Teu Deus é o Onipotente, tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. O teu Deus é o Senhor, é aquele que governa tudo e todos. E ele não é apenas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o meu Deus e o teu Deus. Deus abençoe você.
Se inscreva no canal, lembra de curtir e deixar o like nesse vídeo e o seu comentário. Valeu!